Bom, bom dia a todos, todas e todes. É com imensa satisfação que damos continuidade às apresentações de trabalho nesta manhã, dia 1º de outubro de 2021, do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, subordinados ao tema central, a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares, que tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo como foco a discussão, análise e disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação, congregando pesquisadores para discutir, debater e refletir sobre alternativas para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e educacional no nosso país, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social e de direitos humanos. Eu sou a Petiana Glória Maria e, juntamente com a professora doutoranda Adriele Patrícia Silva e Silva, da UESP, farei a mediação dessa sala, que visa a apresentação dos pôsteres e resumos expandidos do eixo 4, Formações Iniciais e Educação Básica, eixo 5, Educação e Diversidade, e eixo 6, Política, Gestão e Currículo. Iniciaremos com a seguinte organização. Cada autor ou autora fará a exposição do seu trabalho em 10 minutos e, após, abriremos 15 a 20 minutos para debate e questionamentos. Você pode estar escrevendo sua pergunta ou sua contribuição no chat ou utilizar a mãozinha, o microfone, acionando a mãozinha do aplicativo, da plataforma, para melhor organização. O primeiro grupo a se apresentar, o primeiro autor, ou o primeiro trabalho, tem o título Contação de Histórias e Música, Possibilidades Formativas, dos autores Thalita de Souza Rodrigues, Ana Lívia Barros e Gabriel Nunes Lopes de Oliveira. Eu vou apresentar agora a tela aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo ver, gente? Estamos. Não, Só que não tá apareceu aqui. Pra mim tá aparecendo a tua tela no Meet, não tá aparecendo o banco. Gente, misericórdia. E é porque era para ser na janela, mas peraí. Se vocês conseguirem visualizar, me dê um ok. Isso, deu certo agora. Só diminuir um poucozinho.
Tem como aumentar a imagem? Eu tava tentando botar em tela cheia, mas não vai. Eu vou deixar mesmo na visualização aqui. Glória, é só aumentar o zoom. Aumentou? Olha quem tá aqui, agora que eu tô olhando, a Juliana. Oi, prof. Oi, tô sabendo, bonitinha, tô te olhando. Que bom, viu? Bom dia a todos agora de maneira mais tranquila agora, que Bom encerrou dia. aqui. Bom dia a todos que encerrou aqui. Pronto, agora vou ficar mais aqui mais tranquila aqui na sala. Eu vou apresentar primeiro, é a Thalita. Isso, sou eu. Ah, tá ótimo. Bom dia a todos. Posso começar? Pode sim. Certo. Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao terceiro encontro integrado de pesquisa e formação, caminhos e trilhas da educação em tempos de pandemia, e ao quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Formação, Avaliação, Gestão e Currículo no FAGEC. Eu sou a Thalita de Souza Rodrigues, sou graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí e também faço parte do PET Pedagogia, também da UFP. Esse trabalho eu construí ele juntamente com a Ana Lívia, com a petiana Ana Lívia e com o professor doutor Gabriel. Ele foi o nosso orientador. Essa ideia, né, desse resumo expandido, na verdade, advém de um artigo científico que nós construímos para um e-book que tem como temática a contação de histórias, que logo mais, né, o PET, o Programa de Educação Tutorial, estará lançando. Então, se vocês se interessarem, acompanhem as redes sociais, porque logo mais, não esse resumo expandido, né? O resumo expandido vai ficar disponível com o FAGEC, mas o artigo que foi produzido também com essa temática de contação de histórias em um e-book com parceria com o PET. Vocês podem acompanhar as redes sociais, que logo mais nós iremos lançar o e-book. E o nosso resumo expandido tem como tema possibilidades musicais na contação de histórias no âmbito educacional. O trabalho em evidência buscou compreender o elo existente entre a música e a contação de histórias, a partir de diferentes perspectivas e possibilidades práticas na escola, tendo em vista que a escola proporciona a vivência de diversos cenários formativos e contribuem para uma formação cada vez mais humana e crítica diante da realidade em que cada estudante vive. Assim, nós chegamos até a arte e, mais precisamente, a música e o seu entrelaçar, o seu elo com a contação de histórias. Então, no nosso resumo expandido, a gente buscou discutir essa relação da música com a contação de histórias no âmbito educacional. Na nossa introdução, né, nós construímos as nossas ideias, né, a nossa motivação para trabalhar a respeito disso a partir de experiências advindas do projeto Uma Viagem no Mundo do Faz de Conta, contar histórias como intervenção socioeducativa a partir do imaginário infantil, que é um projeto de extensão que é desenvolvido pelo PET, do curso de Pedagogia da UFP. E durante nossas vivências e experiências dentro desse projeto Contação de Histórias, surgiram questionamentos, né, no tocante às possibilidades da relação entre a música e a contação de histórias no âmbito escolar. Nessa perspectiva, nós objetivamos com o nosso trabalho apresentar algumas possibilidades práticas da contação de histórias com a música, analisando a importância dessas práticas no âmbito escolar. A nossa pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender as possibilidades práticas da contação de histórias em conjunto com a música em sala de aula,
bem como exercício pedagógico na escola, pois essas possibilidades podem ampliar a formação dos estudantes em diferentes perspectivas. Como metodologia, nós utilizamos pesquisa bibliográfica. Nós entramos em diversos sites, né, que disponibilizam resumos, artigos científicos, livros, resumos disponíveis até mesmo. E nós fizemos essa pesquisa bibliográfica e que nos possibilitou o acesso a conhecimentos necessários para a produção da fundamentação teórica. Nós utilizamos, né, alguns autores, que não dá para citar todos aqui, mas alguns. Nós utilizamos Brito, 2003, Libânio, livro de 2009, Beltrame, Cavalheiro e Snelgen, em 2015. Nossas considerações, né? O que foi que nós descobrimos, o que foi que nós achamos com a nossa pesquisa, as nossas conclusões. É evidente que a música não é apenas um recurso didático, mas está para além disso, é a formação humana e musical do indivíduo, que, por sua vez, quando sistematizada e consciente, provoca inúmeras experiências que promovem a construção de saberes e a solidificação de habilidades e competências. Destarte, instituições de ensino que aprovam e oportunizam uma relação de ensino-aprendizagem envolta no imaginário infantil a partir da perspectiva musical, no contexto da contação de histórias, estão produzindo seres humanos que compreendem a pluralidade, possuem domínio de si e de suas emoções, bem como olhares de esperança em meio a cenários de caos. Então, essas são as possibilidades que a música traz dentro do âmbito educacional e principalmente na educação infantil. Nas nossas referências, nós trouxemos... Aqui eu vou falar de alguns autores, porque não temos tempo para falar de todos. Mas Brito, ele fala na sua pesquisa com a temática música na educação infantil, ele diz que algumas canções, pelos temas que enfocam, podem servir ao desenvolvimento de outras atividades, sejam elas musicais ou não. Às vezes é a canção que nos remete a outros conteúdos, ao passo que outras vezes ocorre o contrário. Algum projeto que vem sendo desenvolvido pelo grupo pode estimular a introdução de determinada canção. Então, existem diversas possibilidades de trabalhar a música dentro da sala de aula. Às vezes, eu estou trabalhando um assunto com o meu aluno e esse assunto me faz refletir sobre alguma música. Então, já posso trazer a música para a sala de aula, para que a minha aula seja mais didática, seja mais envolvente. Nicole Jean falou na sua pesquisa com a temática Explorando o Universo da Música, ele diz que a música está inserida no indivíduo desde o ventre materno, desde quando o bebê está no ventre da mãe, que a música faz parte de sua vivência. Libânio e Oliveira diz que que a música deve ser pensada a partir de uma formação humana, ganhando relevância, portanto, o fortalecimento das relações sociais, culturais e afetivas que nela tem lugar. Reis, ele diz que as histórias se constituem em passagens para mundos imaginários, para culturas distantes, com personagens, sons e melodias que encantam crianças e adultos. Não só crianças, mas também adultos. Então, a música, ela faz parte do nosso cotidiano, das nossas vivências, e por que não trazer isso para a sala de aula? Então, essa é a minha contribuição, juntamente com a Petiana Ana Lívia e com o professor Dr. Gabriel. Eu deixo aqui o espaço livre para qualquer pergunta, questionamentos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Thalita. Muito obrigada pela sua explanação. A gente pode fazer as perguntas. Gente, vocês estão me escutando? Estão? Sim, professora. Sim. É que eu acho que eu fiquei paralisada. Para mim, eu estou paralisada. Vocês estão me vendo paralisada? Tá paralisada, mas o som sai. Ah, sai. Ah, então tá ótimo. Então, a gente pode deixar os comentários para depois ou a gente vai comentando? O que vocês acham?
Professora, eu prefiro que a gente vá comentando, porque eu vou já ter que sair. Então tá ótimo, Thalita. Então, deixa eu fazer os meus comentários, né, no da Thalita. É muito persistente, né, essa questão mesmo de trazer essa experiência, né, da contação de histórias, né, desse movimento que vocês vão fazendo, até mesmo para sentir como contar histórias, né? A questão da música, que você colocou, questão da musicalidade, da postura, né? Do perfil que os professores eles vão encontrando, né, nessa experiência, vão traçando aí nesses movimentos também de compreender que é importante essa prática, né? Que é importante essa prática, essa vivência, e eu enfatizo mais que essa contação não deve ser somente na educação infantil, ela precisa percutir pelo processo todo formativo, até porque nós estamos em constante, nós somos seres humanos, né? Nós estamos em constante transformação e gostamos de escutar histórias, nós gostamos de narrar, nós gostamos de contar, e aprendemos muito com esse processo das contações, né? Então, é muito, como posso dizer, muito bom, né, muito gratificante escutar essa experiência, né, e ver o envolvimento, né, o seu, a Thalita e de todos os outros que estão nesse projeto, ver esse envolvimento de trazer essas experiências diante a contação, diante esse projeto de contação de histórias, né? E, Thalita, eu queria saber dos desafios, assim, quais foram os maiores desafios, né, para vocês estarem organizando essa prática, essa vivência, né? Quais foram os planejamentos, né, de vocês nesse processo de organização dessa proposta? Na verdade, em questão de pesquisa foi muito bom, porque já tem, graças a Deus, já tem muitos pesquisadores, muitos estudiosos que já trabalham com essa temática da música dentro da contação de histórias. O que foi mais difícil não foi na hora da gente produzir, que a gente também, como eu falei, esse resumo expandido, ele advém de um artigo que nós produzimos. E no nosso artigo, como é algo maior, nós buscamos também falar sobre a sonorização de histórias, sobre a história cantada, e encontrar trabalhos científicos justamente que tenham essa temática de sonorização de história cantada foi um desafio, porque não tem muitos, e os que tem já são pouco antigos. Então, o desafio foi encontrar algo novo sobre esses temas. Compreendi. Então, o mais difícil, o mais desafiador foi esse processo de buscar, não sei se eu entendi, buscar teorias que fossem no caminho da perspectiva que vocês estão traçando no projeto, é isso? Isso, porque assim, nós temos, sobre contação de histórias, nós temos diversos trabalhos, né? Sobre música também, mas sobre a música, junto com a contação de histórias e junto do ambiente escolar, já não tem tanto assim, já é algo mais novo. Aí o material que a gente encontrou já era algo mais antigo, aí nós tivemos que pesquisar bastante para poder encontrar base teórica. Certo. Muito bem, Thalita. Alguém quer questionar, falar algo sobre a proposta da Thalita, sobre a pesquisa? Alguém quer trazer perguntas, questionamentos? A Gabi, a Glória, a Bruna, que está na sala. A Juliana mandou uma mensagem dizendo que a energia faltou. Né? Professora, com licença, eu só queria parabenizar o grupo pelo tema, né, que é um tema bastante relevante na educação, principalmente, né, o envolvimento do lúdico em si na educação infantil, que isso auxilia no crescimento, na formação da criança, do profissional como um todo. Então, o grupo está de parabéns. Muito bom, Bruna. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela sua fala. A Gabriela Yasmini quer falar algo? A Glória?
Alguém Também mais? parabenizar a professora pelo trabalho da Thalita, que foi bem exposto. Parabéns, Thalita, sua apresentação foi ótima. Obrigada. Sim, tá aí. Oi, Glória, fala. Esse tema é um tema bastante pertinente, né, que não se encontra tantos materiais atualmente, e esse trabalho deles, né, esse resumo, que foi um artigo, né, que é um artigo, na verdade, já pode servir como base para outros pesquisadores que virão, né, para outros contadores de história, então é muito importante mesmo discutir esse tema. Então, agora a gente vai passar para o próximo trabalho, que é diversidade cultural e inclusão nas escolas, que tem como autoras a Bruna Emily Costa Cordeiro e Neide Cavalcante Guedes. Bom dia, gente. Eu vou transmitir aqui a tela, viu? Só um momento. Eu espero que dê certo aqui. Deu certo? Deu certo. Só aproximar aqui mais. Eu aproximo mais? Tá dando para ver direitinho ou aproximo mais? É menos, melhor, né? Menos. É porque eu tô pelo celular aqui, aí eu tô observando pelo notebook, aí eu tô nos dois. Mas dá para olhar direitinho, né, gente? Dá sim, tá ótimo. Então, gente, bom dia. Nesse dia que amanheceu chuvoso, né? Muito bom, graças a Deus. Estamos aqui em mais uma pesquisa, né, do Nufagec. É um grande prazer fazer parte dessa apresentação. Eu tive como tema a diversidade cultural e a inclusão na escola, onde os componentes eu, Bruna Emily Costa Cordeiro, e também a minha orientadora foi a professora Neide Cavalcante Guedes, da UFP também. Atualmente eu estou no 6º período, faço parte do PIBID e também estou estagiando em uma escola. Então, é um tema bastante relevante na educação, onde a gente vê essa diversidade, né, no meio escolar. Então, no resumo, esse tema, né, ele traz uma reflexão sobre a educação e a diversidade cultural, não apenas para compreender o outro como um ser diferente, e sim remeter uma relação entre eu e o outro. Com isso, no âmbito escolar, é um dos espaços sociais que encontra diferentes comportamentos e modo de ser e de agir. Então, a abordagem sobre a diversidade cultural, né, dentro das escolas, ela vem se tornando muito atual e relevante, a partir do momento em que a escola procura desenvolver meios, né, que busca entender e ensinar essa diversidade escolar dentro da totalidade da instituição. E a escola deve ser um lugar em que os alunos devem ter as mesmas oportunidades e com estratégias de aprendizagens diferentes. Na introdução, a abordagem sobre a diversidade cultural dentro da escola vem se tornando um tema atual e relevante, como já falei. Eu separei uma citação de Morin, de 2003, página 56, onde ele fala: a cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Então, a aprendizagem, né, ela não depende apenas de uma estrutura biológica, mas também do meio de qualidade em que a criança, em que o aluno, que um ser humano vive, né, desde a infância. E a pessoa, ela tem nessa estrutura, ela tem a oportunidade de criar sua própria história, sendo única em uma estrutura biológica, social e cultural. E nesse aspecto, a escola é um local formado para a população de diversos grupos, étnicos, com seus costumes e suas crenças também. E o trabalho objetivou
compreender a diversidade nos contextos escolares, contextualizando para a realidade nas escolas e buscando apresentar argumentos pertinentes com indicadores que apresentam os desafios na educação em relação a diversidades culturais. Eu, como já estagiei em uma escola e também estou estagiando atualmente, a gente percebe essa diversidade cultural em aspecto físico, social, econômico. Então, isso é um tema que tem que ser abordado nas escolas, onde, como já foi falado, para as crianças terem oportunidades iguais. E que também elas aprendam a ser um ser humano, né, mais sensível, mais reflexivo. A metodologia do trabalho atendeu às fases da pesquisa bibliográfica, como diz Gil, em 2002, página 44, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Então, essa pesquisa ela possibilitou o acesso aos conhecimentos necessários para a produção da fundamentação teórica em autores que estudam. Separei 2, mas foram outros também. Moreira, 2002, e Morim, 2001, entre outros. Nas considerações, né, só voltando um pouco na metodologia, essa proposta apresentada, né, os autores, eles discutem muito sobre a diversidade cultural e a inclusão na escola. Então, esse tema foi buscado por artigos, leituras de texto também, e com o auxílio da professora nesse tema. Nas considerações finais, né, através da pesquisa, pôde perceber as singularidades da diversidade cultural que devem ser respeitadas e as diferenças trabalhadas para a mobilização social. A escola, por sua vez, ela pode fazer projetos para ampliar o olhar dos alunos sobre a diversidade cultural, envolver os professores, com palestras, atividades diversificadas, com âmbito de cooperação da comunidade, dos pais e dos docentes também, com decisões coletivas e compreendidas com os objetivos para atingir a esse entendimento sobre a diversidade cultural. Ter um espaço apropriado para o aluno demonstrar suas habilidades em relação à sua cultura, no desenvolvimento da aprendizagem significativa, e como já falei, numa perspectiva social que envolve escola, professor, aluno, pais e comunidade. Com isso, as instituições escolares estarão fazendo seu papel e transformando as escolas em um local de formação dos alunos ativos, criativos e solitários, e também solidários, e também tendo uma consciência crítica real do ser humano no meio em que vive. E as referências utilizadas foi essas, separei 3, né? Moreira, com seu livro Currículo, Cultura e Sociedade. Moreira também, e Morinho, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Então, eu espero que tenham gostado sobre esse tema. Esse tema, eu mesmo, como pelas vivências, né, que eu já conheci, um pouco das vivências que eu já tive no estágio, eu dei para perceber certos aspectos, né, de diversidade cultural. Então, eu quis abordar um pouco e a professora Neide me ajudou nessa trajetória. Então, obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Muito bom, Bruna. Alguém quer comentar antes que eu comente? Eu acho esse tema muito interessante, porque, como nós sabemos, né, o nosso país, ele não é, diferentemente de outros países, ele é um país bastante miscigenado, né, tanto pela sua história de colonização, né? Nós temos aqui cultura indígena, nós temos bases, né? Bases, culturais europeias, africanas, e é um tema que é antigo, mas também é atual, porque ainda existe muito a questão de racismo, embrenhado, né, nas salas de aula. A gente pensa que não, mas sim, como em algumas expressões, né, em modos de comportamento,
Então, esse é um tema bastante interessante. Sim, Glória, é um tema bastante interessante, né? E a gente pode compreender um pouco mais sobre esse processo, né? Dessa questão da diversidade, né? O que é diversidade, o que é cultura, né? O que é inclusão. Então, são três palavras muito fortes que o trabalho da Bruna vem apresentando. O que é essa diversidade? O que é o diverso? O diverso, ele vem no macro da ideia do múltiplo, né? Do que é muito diferente, né? A diferença, ela está dentro do processo da diversidade. Então, o que é diverso é o que é diferente também. E o que é diferente acaba sendo diverso, né? Então, existe aí um diálogo entre esses dois pontos. A diversidade, quando a gente fala da diversidade cultural, a diversidade desse processo, né, da educação como um caminho, né, para se refletir sobre a diversidade, é ver o outro, né, como diferente, como tem aqui no trabalho da Bruna, né, ver o outro como diferente, se colocar no lugar do outro. O outro está em nós e nós estamos no outro. Então, esse diálogo, ele existe muito direto, né, na compreensão do que vem a ser esse outro. Tá? A gente a gente vê o outro como sendo o outro é o outro, mas nas relações sociais, esse outro, ele passa a mostrar, né, a mostrar ações que são, às vezes, ações direcionadas a você e por você, e às vezes, né, que dialogam com um pouco daquilo que você é, e você também, né, com esse outro, tem essa partilha. Então, o que é diverso e o que é diverso dialoga, né, com esse outro, com esse diferente dentro das relações sociais. E o cultural, ele parte também dessa compreensão de campo, de espaço, né, de você compreender esse contexto. Que contexto é esse, né, que nós estamos falando? Né, um contexto da escola, é um contexto aquela escola tem uma cultura, aquelas pessoas que estão dentro daquele espaço, cada um tem um tipo, um caminho cultural diferente, mas que estão ali todos dialogando, não existe espaço mais diverso do que a escola. Então, a inclusão, processo de incluir, também é outro processo bem complexo para se entender, é necessário se aprofundar mais nessa questão, né, desse conceito, porque a inclusão, ela é para incluir todos, independente de cor, raça, gênero, né? Então, a escola, ela precisa ser um espaço democrático, um espaço de respeito, um espaço que possa ser realmente visível esse processo de inclusão, que a gente sabe que existe ainda muitas questões e muitos pontos que a escola precisa rever para tratar esse processo inclusivo, né? Então, o que a Bruna traz é uma discussão muito pertinente dentro desses processos, trazendo aí esse movimento com essas palavras, com essas expressões, né? E, para mim, contemplou bastante, né, a sua fala sobre esse ponto do modo de ser, do modo de agir, quando ele traz a fala de Edgar Morin também, sobre o processo da cultura, né, sobre essa compreensão de cultura, né? Então, a gente compreende bastante isso na sua fala, né? Eu gostei muito de escutar sobre o seu trabalho, tá? Querem falar mais alguma coisa sobre o trabalho da Bruna? Tudo tranquilo? A gente pode seguir, então, com o trabalho da Gabriela. A Gabriela vai apresentar. Bruna, você quer comentar? Eu queria só agradecer, né, pela oportunidade, né, e pelos argumentos pertinentes sobre o tema, né, que é de grande valia e tudo. E é isso, e eu agradeço. A nós que agradecemos a sua disposição e a sua vontade, né, de estar apresentando aqui o seu trabalho conosco. Gabriela, pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia. Bruna, é isso. Então, agora o próximo trabalho é a contação de história como meio de inserção da criança
na prática prazerosa da leitura, que tem aí como autoras Maísa Figueiredo Rocha e Gabriela Yasmine Barros da Silva. Vou apresentar aqui o trabalho dela. Eu vou desligar aqui meu microfone e tu me dá um ok, viu, Gabi? Tá bom. Tá bom. Pronto, tá ótimo assim agora. Bom, pois eu vou iniciar. Bom dia mais uma vez. Me chamo Gabriela Yasmine Barros da Silva. Sou aluna do 4º período do curso de Pedagogia. Também sou integrante do PET Pedagogia. E escrevi esse trabalho na companhia da minha colega de PET, a Maísa Figueiredo Rocha. O nosso trabalho, ele se intitula A Contação de História como Meio de Inserção da Criança na Prática Prazerosa da Leitura. Vou começar apresentando um resumo do nosso trabalho, né? A finalidade do presente trabalho é gerar reflexões pertinentes acerca da ação de contar histórias na educação infantil como fomentadora para a prática prazerosa de leitura da criança, também como forma de incentivar o hábito da leitura, considerando que esta é a estratégia lúdica mais brilhante para o encantamento da criança com o livro, com a literatura e com as palavras. O nosso trabalho, ele objetiva revelar o prazer que o ato de contar história proporciona para a criança, né? Como ferramenta colaborativa para a formação de sujeitos e leitores críticos, fazendo com que esta alcance seus próprios conhecimentos de si, do mundo e do outro. A nossa introdução, ela vai falar que a prática de contar histórias é uma técnica antiga, desenvolvida antes da escrita, quando povos contavam suas lendas, tradições para suas crianças e assim transmitiam conhecimentos. É uma estratégia pedagógica lúdica que se torna grande estimuladora à imaginação, incentivando a criatividade, o desenvolvimento cognitivo, entre tantos outros benefícios. Essa técnica ela se torna uma importante ferramenta a ser utilizada na educação infantil, por reconstruir o espaço da sala de aula, deixando mais atraente, proporcionando às crianças o contato com diferentes linguagens, por meio das diferentes formas de contar uma mesma história. Por favorecer a relação entre professor e aluno, acaba despertando na criança o interesse pela leitura e assim desenvolve a formação de bons leitores, né? Mesmo que a criança ela ainda não saiba ler, a prática da contação de histórias, ela vai estimular a curiosidade, a imaginação e vai estimular a criança o manuseio do livro. Características essas que são essenciais para o início da autonomia, né, do recontar as histórias ouvidas, mediante a criança ver as ilustrações, ela vai conseguir recontar aquela história. A nossa metodologia, o surgimento em trabalhar essa temática, ele se deu mediante participação e observações corridas nos módulos teóricos do projeto Contação de História, projeto que se intitula Uma Viagem no Mundo de Faz de Conta, contar histórias como intervenção socioeducativas a partir do imaginário infantil, organizado pelo PET Pedagogia UFP, realizado no ano de 2021 por via remota. Este projeto, ele
oportunizou, né, vivências estimulantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas intencionais, né, a estimular de maneira completa o potencial existente na criança. As nossas considerações diante do exposto, percebemos que a partir de interações com as histórias, as crianças elas vão desenvolvendo seus conhecimentos intelectuais, assim como o interesse pela leitura. A história ela permite à criança criar e interpretar a sua própria versão, com isso também a sua própria visão de mundo. A prática da contação de histórias na sala de aula aproxima professores e crianças, onde uma história planejada e intencionada para com as mesmas transformará elas em boas leitoras, bem como também trará prazer, né, pela leitura e curiosidade com o novo. Por meio do contato com os livros e ouvindo histórias, as crianças elas acabam adentrando ao mundo da ficção, né? Elas vão vivenciar variadas culturas e contextos, e isso vai aflorar a sua imaginação. Vão vivenciar diferentes sensações e, com isso, elas vão encontrando sentido naquilo que lhe é contado. E elas também vão perceber que a junção de várias palavras irá lhe transmitir, lhe comunicar algo. É normal que durante a contação de uma história, a criança ela se imagine vivendo aquela cena, ela se imagine representando um personagem e interagindo com os personagens da história, né? E nesses momentos nós percebemos a correlação entre a narrativa e a imaginação da criança, né? Que no momento da contação, a imaginação segue livre pela sua própria criatividade, pelo seu jeito particular de interpretar aquilo que ela ouve. Uma criança com uma boa experiência com a prática da contação de histórias, ela acaba sendo estimulada e desenvolvendo um interesse por o aprender a ler. Nós usamos duas autoras como fundamentação teórica, Lippe e Fink, que elas citam uma frase, a prática da contação de histórias é o primeiro passo para a formação do leitor crítico. Considerando esse pensamento dos autores, o contar histórias, ele acaba levando a criança a querer ouvir mais, explorar mais, imaginar coisas novas, idealizar novas histórias, e assim somar novos conhecimentos para si e formular suas próprias novas ideias. Assim, também, outro ponto que a gente levou em consideração no nosso trabalho é a não obrigatoriedade de saber ler para que esse estímulo aconteça, né? A criança, ela precisa desse primeiro contato com o mundo da leitura para que ela crie a intimidade, ela crie familiaridade com a cultura letrada e que ela faça das ilustrações, como ela não sabe ler a palavra, ela faça das ilustrações, né, as suas palavras e assim decodifique a sua própria história. E as nossas referências, nós citamos duas referências, foi a Máximo, com o livro da teoria prática, e a Lippe e Fink, com o trabalho científico A Arte de Contar Histórias, perceptivas, teóricas e práticas. Esse foi o nosso trabalho, e fico muito feliz, porque é a minha primeira participação nesse evento, e espero que estejam gostado do meu trabalho. Obrigada. Obrigada, Gabriela. É muito bom, né, ter esse momento de partilha, né, Gabriela? E você traz um trabalho muito importante, assim como todos os outros que foram apresentados aqui, né? Mas um trabalho que traz, né, um envolvimento da perspectiva da criança, da perspectiva da contação, né, da leitura, da importância desse processo do ler, do ler e do se encantar. Porque contar é ler e se encantar por aquilo que está sendo apresentado. Então, fico muito feliz, né, com as suas palavras, com o seu trabalho,
né, com também a autoridade, né, a autoridade de trazer essa discussão para a gente também pensar como está acontecendo esse movimento das contações, esse movimento da leitura e esse movimento do encantamento, né, na escola, por exemplo, nesse contexto pandêmico, né, que estamos vivendo agora, nesse processo no processo do pós, né, pandemia que estão aí falando, que eu acho que, né, esse pós aí ainda está ainda está um pouco longe, né, dessa compreensão de ser o pós, né? Então, vejo que você traz vários movimentos importantes para a gente estar trazendo essa reflexão na atualidade, né? Então, é um trabalho que eu só tenho que também parabenizar, tá, Gabi? A Glória, a Bruna, querem comentar, falar algo? Podem ficar à vontade. Eu sou muito suspeita para falar de contação, né? Porque todo petiano já é envolvido dos pés à cabeça sobre contação. E eu acredito que o trabalho da Gabi é muito pertinente às ideias que ela traz. Porque nesse contexto de pandemia, foi quebrado a escola, vamos dizer assim, o ritmo de escolarização, né? Que a criança passa pela educação infantil, aí ele vai para a alfabetização e os anos iniciais do ensino fundamental. E essa linearidade foi quebrada. A criança não vai mais para a escola, a criança tem que ser educada em casa, né? Então, eu vejo que a contação de história, ela ajuda até na questão da alfabetização. Eu vejo, não, isso com certeza, isso é um fato. Ela vai auxiliar aquelas crianças que estão em processo de pré-escolarização a se envolverem na leitura, porque a leitura, como nós sabemos, não é um processo fácil e simples de ser assimilado pelas crianças, né? É um processo complexo e tudo aquilo que pode favorecer que pode favorecer e facilitar o acesso das crianças no nosso sistema de escrita e leitura alfabética é de grande importância nós, enquanto futuros docentes, né, informação, que nós usemos ao nosso favor. Então, é uma temática bastante importante que eu gosto bastante também. Professora, eu queria só fazer um comentário. Eu estou tendo a oportunidade de estagiar em um CEMEI. E lá, eles voltaram com o projeto de leitura. A escola já tinha um projeto de contação de histórias, né, no presencial, parou devido à pandemia. E agora que retornou ao ensino híbrido, eles voltaram com o projeto de contação de histórias por meio remoto. Aí, como se dá o projeto? Por semana é escolhida uma história, a professora grava o vídeo fazendo a contação daquela história, envia para os seus alunos pelo WhatsApp, eles recebem o vídeo, vê aquela história, né? E eles têm que reproduzir o que eles tiraram daquela história. Como pode ser essa reprodução? Através de vídeo também, escrita, aqueles que já dominam a escrita, ou desenhos. E é encantador ver como cada um tem a sua particularidade e interpreta aquela história, né, do seu jeito, com a sua imaginação. Tem aqueles que vê, vamos supor assim, se é uma historinha ali que mais ou menos tem um vilão, para ele não é vilão, e isso é mágico, ver, trabalhar tanto assim a imaginação das crianças e ver que cada um vai interpretar ali da sua forma, vai explorar a sua imaginação. Isso mesmo, Gabi, a intimidade, né? Isso mesmo, Gabriela. É desse jeito, sim. A gente vai se encantando com essa proposta. E essa proposta é bem interessante, né? É desafiadora porque a gente não tem famílias, né, que não têm aí o recurso, né, internet, o celular, é um apenas para todo mundo da casa.
tem as limitações do pai, da mãe, da própria criança que precisa desse acompanhamento dos pais, do tempo, né? Então, existem muitos fatores aí que até chegar a essa prática que você está dizendo, né, que você está colocando, tem muitos fatores que antecedem, né, esse processo final de produção e são desafiadores, né, nesse contexto. Então, realmente a experiência relatada é muito, muito interessante. Então, gente, no mais, eu só tenho que agradecer, né, as apresentações que foram realizadas, agradecer a todos que estavam aqui na sala, que participaram, que comentaram, que trouxeram seus trabalhos, né? Então, eu só tenho que agradecer por esse movimento de aprendizagem, né, que foi proporcionado aqui pelo nosso encontro, né? Então, a gente pode caminhar para os nossos encerramentos, Glória. Sim, professora. Acredito que Juliana, né, teve um problema, não vai conseguir apresentar. Mas é isso, eu acho que foram e são discussões muito ricas e que vão ainda continuar, né? Então, em nome da comissão organizadora do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e quarto encontro de pesquisa no núcleo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo, nós manifestamos nossa gratidão a todos os participantes que entraram e se apresentaram e a professora doutoranda Adriele Patrícia Silva e Silva, da UESP. Ao tempo... Nosso muito obrigado pela participação e desejamos uma excelente manhã, né? E resto de tarde. E gratidão por todas essas contribuições no nosso evento. Saúde a todos. E logo mais às 15 nós teremos a nossa conferência final. Isso mesmo, né? Vamos lá para a nossa conferência final, fazendo aí o encerramento do nosso evento, tá? Então, meninas, muito obrigada.